Pessoal, então boa noite para todo mundo, né, que está aqui, e depois para quem acompanha a gente também lá no YouTube. Vamos então iniciar mais uma aula, sempre retomando aqui o nosso cronograma, né? Então, a gente está vindo de um feriado, né? Então, hoje já é quinta-feira, dia 3/3, né? Terça-feira dessa semana foi um feriado de carnaval. E hoje a gente vai dar continuidade, né? Vamos aí para a terceira aula, né, sobre imagens e metáforas organizacionais, que é o livro do Morgan, né? A gente ainda depois dessa vai ter mais 5 aulas, né? Lembrem-se que esse livro, né, vocês vão fazer uma sinopse, a sinopse crítica 3, onde vocês vão escolher um capítulo do livro e fazer uma sinopse normal, né? Pegar lá o modelo de sinopse e entregar isso no dia 22 de março, tá? Até lá a gente vai seguir aula a aula, né, apresentando aí cada um dos capítulos, né, das imagens, das propostas de análise organizacional que o Morgan oferece, né, propõe para a gente. Pessoal, então, sempre que eu digo, né, a gente vai estudando e conhecendo assuntos que são complexos, interligados, então eu sempre faço questão de fazer relembrar, né, onde estamos, né. Então, aqui a gente está na unidade 2 da disciplina, que trata de análise organizacional, né? Então, nós vimos na unidade 1 que a análise organizacional é a análise, o diagnóstico, a investigação, né? É a abordagem que a organização faz sobre estrutura, ambiente e estratégia para tomar decisões, né? Então, a análise do tipo SWOT, planejamento estratégico, estrutural, enfim, são processos de análise organizacional, né? E na unidade 2, a gente vai se dedicar só a estudar teorias de análise organizacional. E a gente atualmente está estudando, né, está aprendendo aqui a proposta de análise organizacional do Garrett Morgan, né, que é esse livro aqui, Imagens e Metáforas Organizacionais, aonde ele propõe, né, modelos de negócio, né, ou seja, modos de se analisar a organização, de tomar decisões baseadas em metáforas, né, onde, ou seja, ele compara a organização a diversas outras situações e objetos, né, de modo a gente conseguir entender como que a organização poderia ser estruturada a partir da comparação dela com aquela situação, com aquele objeto, né, com aquele contexto, que é justamente a figura de linguagem da metáfora, né? Então, com base nessa ideia, o Morgan fala para a gente, né, como que a organização poderia ser estruturada, como que a organização poderia ser analisada, né, como que eu poderia desenvolver um modelo de negócio, como que eu, como gestor, poderia enxergar a organização, a empresa para tomar decisões, se essa organização fosse uma máquina, né? A gente viu na aula passada a proposta de análise organizacional, modelo de organismos, e hoje a gente vai avançar nesse conteúdo vendo a metáfora organizacional do cérebro, tá? Então esse é um breve resumo, né, de modo que a gente chega aqui na aula de hoje para ver essa proposta do Morgan baseada em cérebro, tá? Então, pessoal, lembrando, o que vocês precisam entender, né, sempre, né, além do conteúdo propriamente dito da metáfora da imagem, a proposta do Morgan. Então, lembre-se, a proposta do Morgan é uma proposta de análise gerencial do negócio, né? Então, ele passa para nós propostas sobre como um gestor pode agir na organização, tomar decisões, né? O que o Morgan propõe para nós não é uma análise em nível operacional. Ele não mostra como isso geralmente se operacionalizaria ou como isso necessariamente teria um reflexo em nível operacional, né? Não, ele passa modelos, visões de negócio possíveis, né, para se analisar a organização a partir daquela metáfora, né? Então, entendido isso, a gente começa a entender que as metáforas em si, elas são propostas de como estruturar o ambiente, né, a estratégia e a própria estrutura da organização, ou seja, como fazer a análise organizacional baseada naquela ideia, daquela imagem, né? E quando a gente vê aqui a imagem do cérebro, é exatamente essa ideia. A gente se pergunta, né, bom, como que uma organização funcionaria se ela fosse um cérebro? Como eu, como gestor, precisaria pensar a minha organização, tomar as minhas decisões como se essa organização fosse um cérebro? Bom, a gente precisa lembrar, pessoal, o que é um cérebro primeiro, né? Por quê? Porque a ideia da metáfora que vocês estão vendo, né? Nessa altura vocês já perceberam com certeza isso,
é que a organização reproduz as características da metáfora que o Morgan compara. Então, se é uma máquina, a organização tem que ser rotinizada, padronizada, né, com resultados esperados, hierarquizada, como uma máquina é. Né? Se a imagem, se o modelo de negócio é de um organismo, a organização tem que falar em ciclo de vida, tem que falar em necessidades de mercado, tem que falar em stakeholders, tem que falar em ambiente. Por quê? Porque um organismo demanda isso. E o cérebro é a mesma coisa. Se a organização vai ser comparada com o cérebro, a primeira coisa que eu preciso entender é o que é o cérebro, né? Pelo menos o que interessa para nós. E é isso que o Morgan traz para a gente, né? Então, o cérebro é um sistema de processamento de informações e de principalmente construção de conhecimento. Pensem, pessoal, que antes do computador, né, que é uma máquina também de processamento de conhecimento, né, muito antes do computador, já existiam modos de processar informações do mundo. Só que esses modos não eram externos, né? O cérebro humano existe desde sempre, o processamento de informações existe desde sempre. A gente inventou uma máquina para fazer isso também, processar informações, mas o cérebro é, antes de qualquer coisa, pessoal, uma calculadora, né? Uma máquina de entrada, processamento e saída de informações. Né? Isso é o cérebro. Então, quando você, por exemplo, enxerga uma imagem, né, uma foto, né, e fala, nossa, que foto bonita, né, o seu cérebro adquiriu aquela imagem por meio do olho, transformou a imagem, colocou uma informação e falou, isso é bonito. Né? Então, isso significa que a organização que é comparada com o cérebro também precisa ter um nível alto de processamento de informações. E aqui as pessoas têm certa dificuldade de falar assim, mas isso significa então que esse é um modelo, né, um método de análise de negócio que só se aplica a organizações que trabalham com TI, porque são elas que processam informações? Não, pessoal. Por quê? Porque hoje em dia o processamento de informações é muito importante para um Facebook, mas também é tão importante quanto para uma empresa produtora de petróleo, de soja, de carro, uma montadora de carro. Ambos, sem um sistema de processamento de informação, deixam de parar, né? Deixam de funcionar. Então, a questão de processamento de informações não se aplica a um modelo de negócio que não se aplica só a organizações que trabalham com TI. Isso aqui significa pensar a empresa como uma grande processadora de informações. Então, aqui, geralmente, são organizações que vão demandar grande número, né, quantidade de informações. São grandes empresas, de qualquer ramo. Né? Então, pensar a organização como um cérebro é fazer dela um processamento, né, uma máquina de processar informações. Como que a gente faz isso? Né? Quem já teve experiência em organização, ou ainda não vai, ou vai ter, né? Enfim, ou já sabe, né? Sabe o que é o sistema SAP, né? O que é o sistema SAP? Existem vários outros, né? Mas o SAP é o precursor, é um sistema um sistema de informação empresarial, né, internacional, que existe aí, acho que ele foi fundado pela IBM, né, o SAP, depois virou uma empresa à parte, acho que até hoje o SAP existe, né, acho não, com certeza, né, que é um sistema de processamento que basicamente, colocou as organizações da época só do computador para a época do computador plugado na internet. Né? Então, hoje, basicamente, não existe nenhuma grande organização que não tenha ou o SAP ou um programa parecido com o SAP. Né? Porque ali você faz o quê? Lançamento de nota fiscal, assinatura digital. Como vocês devem conhecer, né, na UNB, o que é o SEI, né, o Sistema Eletrônico de Informação? Né? É a virtualização de todos os processos, tudo passa pelo SEI. Por quê? Porque a organização precisa ter capacidade de processar essa informação. Né? E aí, sim, a partir dessa capacidade de processamento, se tornar em um modelo de negócio parecido com o cérebro. Né? Uma outra capacidade que a organização também tem quando ela é comparada com o cérebro, daqui a pouco a gente vai para os exemplos, né? Que tipo de organização é assim, é uma capacidade de se adaptar e se reorganizar. Né? O cérebro, pessoal, vocês podem procurar aí, existem experimentos muito famosos, né? Que o cérebro é uma parte do nosso corpo humano que, se faltar uma parte dele, né? O nosso cérebro é um órgão que, se faltar uma parte dele,
ele consegue, e aí a gente falha, por exemplo, uma função que está associada àquela parte, né? Então, uma parte do cérebro lá relacionada à visão está com um problema. Então, a pessoa começa a não enxergar bem ou não enxergar. O cérebro é capaz de ensinar outra parte dele mesmo, né? Para que a gente passe a ter uma orientação espacial não a partir da visão, mas a partir do tato, do gesto, da movimentação. Então, podem ver aí, existem muitos experimentos, né, que começaram lá com ratos, onde você retira uma parte do cérebro relacionada à visão de um rato, e com o tempo, com treinamento, ele consegue andar em um labirinto sem bater nas paredes. Né? Por quê? Porque mesmo sem aquela parte ali do cérebro relacionada à visão, o próprio cérebro conseguiu ensinar a capacidade ao cérebro desse rato para se orientar espacialmente sem a visão. Isso também acontece com o ser humano. Né? E por que eu estou falando isso tudo? Porque essa é uma característica muito importante de uma empresa organizada como o cérebro. Né? Porque ela tem a capacidade de se regenerar e se multiplicar em termos das suas funções. Né? Na falta de uma parte que executaria aquela atividade, essa empresa tem uma outra parte que pode fazer o mesmo trabalho, né? Permitindo que a empresa não pare e assim por diante. Tá? Pessoal, então essa é uma introdução sobre o que é a imagem do cérebro. Né? Concretamente, o Morgan coloca para nós que a estruturação de uma empresa como um cérebro se dá a partir do que ele chama de planejamento holográfico. Tá? E é aqui que vão estar as características mais concretas da empresa, da organização, que representam isso tudo que eu falei antes. Tá? O que é um holograma, pessoal? É exatamente essa capacidade do cérebro. Um holograma é uma projeção, né? E quando o cérebro perde uma função, que ele consegue entregar essa função para uma outra parte, significa que ele está projetando aquela função numa outra parte. Então, por isso o holograma, entende? Então, o planejamento holográfico do Morgan dentro da empresa funcionaria como? A empresa teria basicamente o todo na parte. O que ele está querendo dizer com isso aqui, pessoal? Processos estruturais da empresa estariam distribuídas em toda a empresa e não apenas em uma área. Então, peguem, por exemplo, né, o exemplo que eu já dei aqui para vocês do Banco do Brasil. Então, aumentar o limite do cartão de crédito é importante, é um processo estrutural que todo o banco executa. Como que isso era feito antes? Você sentava lá na frente da pessoa que te atendia e você pediu o aumento de um limite de crédito. Né? A pessoa ia falar, olha, volta daqui 1 ou 2 dias, eu vou falar para o meu gerente, ver se a gente autoriza, fazer análise de crédito, e daí esse gerente vai me retornar, ver se você pode aumentar. Então, vejam que essa tarefa estava concentrada no gerente do banco, da agência. O que o Banco do Brasil fez para diluir essa atividade, né? Ou seja, fazer com que essa atividade não ficasse concentrada só na gerência, ela passasse a ser diluída na estrutura mais baixa da agência. Então, hoje, quando você vai pedir um aumento de limite no Banco do Brasil, você chega lá, a pessoa te atende do mesmo jeito, fala, aumenta o meu crédito. Ela mesma já faz uma análise por meio do computador, aquilo que demorava 2 dias, o computador faz para ela em 10 segundos, né, que é puxar suas fichas, fazer os cálculos, ver se você tem empréstimo, enfim. E aí a autorização do limite, quem dá é o colega ao lado dela. É um caixa, um atendente igual a ela. Não precisa mais ir no gestor. Então vejam como é isso que é o todo na parte. Tá? Essa é a característica de cérebro, é quando a organização multiplica processos estruturais para ela em várias áreas, e não apenas em uma. Né? Então, para que serve isso? Então, vejam, o cérebro não processa rápido a informação? Quando você tira a atividade concentrada só de um gestor e fala agora, olha, ao invés de agora os 80 processos que tem que passar pelo gestor e só por ele, vão passar 20 para cada um, então eu vou diluir esse processo decisório, a comunicação vai muito mais rápido, a decisão é muito mais rápida. E eu estou multiplicando essa atividade, né, que era antes concentrada, na estrutura da empresa.
Então, estão vendo o que é um comportamento de cérebro na empresa? É transferir o comportamento do organismo, cérebro, para o funcionamento da empresa. É isso que o Morgan imaginou. Então, essa é uma característica que ele chama de planejamento holográfico, né? Um outro exemplo que eu acho sempre muito importante de dar é o do Banco Central do Brasil, né? Dentro do Banco Central do Brasil, eles têm uma universidade corporativa, que é a área de treinamento deles, né? Então, tem lá uma universidade que cuida de toda a parte de treinamento do Banco Central do Brasil. Tem um dos processos na universidade corporativa é a avaliação de necessidades de treinamento, que é basicamente a universidade saber o que ela vai dar de treinamento para os funcionários do Banco Central. Imaginem essa tarefa. Você, dentro da universidade, tem que saber o que é necessário treinar de todo mundo. O que a Universidade Corporativa do Banco Central faz? Ela pega essa atividade que, ao invés de ficar concentrada nela, ela treina uma pessoa em cada departamento do Banco Central, de modo que, quando chega o momento de fazer o levantamento de necessidades, não é a universidade que executa esse levantamento. Ela já treinou uma pessoa de cada departamento, essa pessoa dentro do departamento executa isso, levanta essa informação, e essas pessoas passam essa informação para a universidade corporativa. Então, estão vendo como ela ganhou muita eficiência, muita rapidez? Como agora, ao invés de ser uma única função, uma única parte executando uma função, tem várias áreas da empresa executando a mesma função, né, de modo a ganhar efetividade. Então, isso que é holografia. É o funcionamento de uma estrutura de organização como o cérebro, né? Ela tem funções que são repetidas na estrutura, né? Bom, e esse é justamente o segundo processo, né? Então, eu tenho que saber que tem processos estruturantes que vão ter que estar no todo, né? Eu vou ter que pegar partes e reproduzir no todo, né? Portanto, eu tenho que ter a chamada redundância, né? É isso que se cria. Quando lá a Universidade Corporativa do Brasil falou, olha, ao invés de ser eu que vou levantar as necessidades de todo mundo, eu vou treinar uma pessoa dentro de cada departamento para que vocês façam esse levantamento. O que a universidade está fazendo? Está tornando esse processo redundante, né? O que é redundante, pessoal? Repetido, tá? Copiado e colado, né? Então, essa é uma outra característica do planejamento holográfico. A tarefa tem que ser repetida ao longo da estrutura, né? Só que aí você pode pegar e falar, poxa, mas se eu começar a repetir todas as funções, eu não vou dobrar o tamanho da empresa? Muito bem pensado, né? Realmente, por isso que você, primeiro, como eu falei, o Morgan mostra para nós que são processos estruturantes da organização. Não é tudo. Tá? Não é pegar tudo da organização e agora todo mundo faz tudo. Processos que são estruturantes para o negócio da organização, então ela já identificou, ela vai tornar esses processos redundantes. Só que eles não podem ser tão redundantes que a gente vai chegar a um ponto de que todo mundo faz tudo. Então, por isso, eu tenho que respeitar o terceiro princípio do planejamento holográfico. Eu tenho sempre que tornar as tarefas especializadas, o mais divididas possível, né? Então, por exemplo, a Universidade Corporativa do Banco Central pede para outras pessoas fazerem o levantamento de necessidade, mas só o levantamento de necessidades estratégicas. O levantamento de necessidades de competências técnicas e gerenciais, quem faz é a Universidade Corporativa. Entende? Então, não são todos os processos de levantamento de necessidades. Por quê? Porque senão eu vou ter que ensinar muita coisa à pessoa. Eu vou tornar a estrutura da empresa muito pesada, senão todo mundo saber de tudo. Então, não, é importante respeitar a especialização. Eu torno as tarefas redundantes, porém eu torno elas sempre especializadas, né? De modo que eu consiga atingir a última característica de um cérebro, né, que é a auto-organização. Né? Porque a partir do momento em que eu tenho conhecimentos iguais em toda a organização sobre aquele assunto, a organização naturalmente se auto-organiza. Né? Então, por exemplo, o que a Universidade Corporativa do Banco Central faz? Essas pessoas que ela treina em cada um dos departamentos constituem um grupo específico dentro do Banco Central. E essas pessoas se auto-organizam.
porque elas detêm os mesmos critérios de conhecimento, as mesmas tarefas sobre aquele assunto específico. Então, assim como um cérebro também, na falta de uma parte, consegue se auto-organizar, uma equipe formada desse modo também consegue desenvolver a capacidade de auto-organização. Então, pessoal, isso aqui é como eu já havia alertado para vocês, né? Tudo isso que eu estou falando é um modelo de negócio proposto pelo Morgan, né? Que nasce dessa corrente teórica aqui, ó, que a gente já viu, né? Esse aqui é o slide do Reed, né? Lá da unidade 1. Né? Lembram que ele organizou toda uma teoria, né? Os últimos 200 anos de teoria organizacional, né? É o que eu chamo de nova TGA, em vários rótulos, né? E eu falei, já havia falado para vocês, ó, o modelo de máquina, né? Vindo para análise organizacional, né? O modelo de negócio de máquina do Morgan representa a teoria clássica, né? Que é esse primeiro modelo. Né? O modelo de organismos, né? Que é a escola das relações humanas, representa essa corrente teórica. E o modelo de cérebro, pessoal, obedece essa corrente teórica aqui, ó, a corrente do conhecimento. Então, por que eu estou falando isso? Quando o gestor vai organizar, fazer a organização, estruturar a organização como um cérebro, quando ela tiver como negócio, como fim, geração de conhecimento. Esse é o melhor modelo de negócio para lidar com uma organização que depende de conhecimento para existir, né? Então, por quê? Porque, como eu disse, é um modelo de negócio que deriva dessa corrente de pensamento, né? A gente viu lá a teoria clássica para aquelas empresas industriais, né? Indústrias, fábricas, ou empresas muito hierarquizadas, como empresas de segurança, ou empresas muito burocráticas, como tribunais, órgãos públicos, né? Funcionam melhor com o modelo de máquina. Organizações que trabalham em ambientes mais dinâmicos, né, que têm ciclo de vida, que trabalham com produtos que nascem, crescem, desenvolvem, morrem, né, que tem que se preocupar com marca, com mercado, com demanda baseada em mercado, funcionam com um modelo de organismo. E as organizações que precisam trabalhar necessariamente com processamento de informações, né, com geração de conhecimento, geração de aprendizado como negócio fim, funcionam melhor com o modelo de cérebro. Né? Bom, vocês podem estar se perguntando, né? Mas que tipo de empresa precisa do conhecimento? Né? A gente tem desde exemplos, como, por exemplo, a própria UNB, né? Vejam, dentro da UNB tem o CESP, né? Ou existia o CESP, não sei mais agora como que se chama o CESP, mas o que é o CESP? É quem organiza o vestibular, né? Da UNB. Quem organiza os concursos da UNB, o vestibular. O CESP é uma organização que lida com conhecimento e depende dele, né? Por exemplo, como que o CESP era estruturado, né? Quando ele existia? Eu elaborei muitas provas para o CESP, né? E aí você recebia, né? Para você receber o material do CESP era assim, você era chamado lá, recebia um e-mail, ó, te convidamos, né, a fazer aqui a prova, você aceita, é assim, tal. Eles não te mandam nada por e-mail, pessoal. Não é assim, você pega, tá, eu aceito, então tá bom, segue aí a prova para você. Você tem que ir lá dentro do CESP, pegar um pendrive e um monte de material impresso com todas as informações, uma pasta lacrada, né? Fazer a prova, colocar essa prova dentro do pendrive de volta e devolver, ir lá fisicamente devolver esse pendrive. Né? Por quê? Porque esse procedimento garante que o concurso, que a prova, né, vai ser bem elaborada, as questões vão ser bem elaboradas. E como que era a estrutura dentro do CESP, pessoal? Quando você chegava lá para receber esse material ou entregar, né, então receber a prova ou estar indo lá entregar, você entrava num corredor que você tinha que deixar tudo de metal para trás. Você não entrava com celular, não entrava com cinto, caneta, não entrava nada. Passava um detector de metal e entrava numa sala e ficava lá uma sala enorme, assim, com corredor e várias portas, assim, né? E o que era cada uma dessas portas? Cada uma dessas portas é onde você ia entrar ali
para entregar ou receber. Tal. E por que tinham várias salas? Porque essa estrutura precisava ser redundante para o CESP. Né? Por quê? Porque o CESP recebia ali 5, 10, 15 professores ao mesmo tempo que estavam fazendo prova. Então, para a estrutura dar conta dessa demanda da atividade finalística do CESP, né, o CESP precisou ter salas com essa segurança, com detector de metal, com abafamento acústico. Todas as salas não tinham nenhum contato com a internet, não tinham telefone, né? Enfim, e as salas eram todas redundantes, todas copiadas e coladas, assim, né? Por quê? Porque essa organização lida com conhecimento e esse conhecimento, para ele ser processado, ele demanda essa estrutura redundante, como a gente viu aqui no caso do Morgan, né? Um outro exemplo, pessoal, que eu sempre gosto de dar, principalmente porque a gente falou sobre o McDonald's lá na aula sobre máquinas, né? É do próprio McDonald's. Eu gosto de falar dele também, para que vocês comecem a perceber que uma mesma organização pode ter mais de uma imagem, mais de um modelo de análise organizacional dentro dela, né? A gente viu, por exemplo, que o McDonald's, em nível de lanchonete, que é essa lanchonete que a gente vê aqui, né, é uma organização que funciona como máquina, né? A gente viu lá o manual do McDonald's, como fazer um Big Mac, e a gente viu que era quase uma linguagem de computador, né? Só que aplicada a uma pessoa. Só que o McDonald's, pessoal, no seu nível mais tático e principalmente estratégico, funciona absolutamente como um cérebro, né? Primeiro, o McDonald's tem capacidade de processamento e aprendizagem organizacional porque ele tem uma universidade, né? Essa universidade é estruturada exatamente aqui, como eu falei, nesses aspectos, exatamente como a do Banco Central, né? O McDonald's replica os conhecimentos que são estruturantes para toda a organização a partir da sede, né? Então, por que vocês acham, como eu falei, né, lá na aula de máquina, que a gente come o mesmo Big Mac aqui em Brasília e lá em Nova York? Não é só por causa da máquina, pessoal. Não é só por causa da máquina. É também por causa que o conhecimento que foi passado foi padronizado. O treinamento, o recrutamento para recrutar pessoas com perfil, que tem aquele perfil para trabalhar em lanchonete, né? Então, essa gestão do conhecimento, de recrutamento, de compartilhamento, né, de conhecimentos padronizados do McDonald's, que acontece em nível tático, mas principalmente estratégico, lá na universidade deles, né, é uma estrutura de cérebro, que processa, transforma e tem uma estrutura holográfica copiada em si, né, onde ela replica as funções importantes para que a organização consiga processar o conhecimento necessário, né, para fazer, entregar ali né, o que ela precisa, no caso aqui, sanduíche. Então, eu gosto de dar esse exemplo do McDonald's para vocês verem que ele pode ser máquina, mas ele também pode ser cérebro. Depende do quê? Do nível organizacional que está se falando. Para o McDonald's, as lanchonetes é melhor que elas sejam estruturadas como máquinas, padronizadas, rotinizadas e assim por diante. Mas essa estrutura de máquina tem por detrás uma padronização de conhecimento, né, que vem lá da universidade, que em nível estratégico, né, ela coordena mundialmente o conhecimento que o McDonald's tem sobre seus produtos, seja você indiano, brasileiro, americano e assim por diante, né? Então, o McDonald's também tem planejamento holográfico, né? Ele tem essa premissa de lidar com informações como se fosse um cérebro, né? Como eu citei aqui alguns exemplos, né? Então, finalizando, né, as vantagens dessa metáfora é sempre se trabalhar com diretrizes claras. Tá? O que acontece, pessoal? Esse tipo de organização não consegue chegar a um nível de gestão do conhecimento sem ter diretrizes muito bem estabelecidas. E quando eu falo diretrizes, por exemplo, o McDonald's tem um programa mundial de treinamento dos seus funcionários, né? O Facebook é a mesma coisa, né? Tem um manual, uma política global, né,
onde o gestor nos Estados Unidos vai ser avaliado igualzinho, né, nas mesmas competências, tal, que o gestor aqui no Brasil. Né? Então, por quê? Porque isso são diretrizes claras, né? Existe uma padronização. Por quê? Porque o cérebro depende de informações. Né? O aprendizado que o cérebro executa não se dá se não tiver informações claras. Então, geralmente são organizações que têm bastante política, né? Não estou falando que são burocráticas, tá, pessoal? Não são políticas burocratizadas, tá? Não estou falando que existe burocratização, mas estou falando que existe um nível profissional de gestão, como eu já falei aqui para vocês, né? Se você pegar, não é toda organização privada, aliás, com certeza, até pela grande maioria das organizações privadas no Brasil serem de pequeno porte, não é toda organização privada, por exemplo, que tem um programa de desenvolvimento de línguas para os seus funcionários. Né? Por quê? Porque essas organizações que são menores ainda não tiveram uma maturidade de desenvolver diretrizes para isso. Não tem capacidade, né? Nem às vezes o momento do negócio. Né? Mas organizações maiores que funcionam como cérebro necessariamente vão ter que ter uma política para isso. Tá? Então, isso aumenta, né, a quantidade de diretrizes, de como saber, isso melhora a padronização, o aprendizado. Né? Aqui se insere o conceito de inteligência organizacional, tá? Então é uma ideia interessante que o Morgan traz no capítulo, né? Porque uma vez que a gente está comparando a organização como cérebro, significa que ela também pode ser dotada de inteligência. Né? Então, o que é inteligência? É a capacidade de aprender e decidir. Né? Inteligência é hipercomplexo de se definir, né? Mas qual é a característica mais associada à inteligência que interessa aqui para nós? É a capacidade da empresa aprender. Né? Então, como eu estou falando aqui para vocês, necessariamente vai falar de aprendizado, é a capacidade da empresa conseguir treinar, desenvolver competências das pessoas, né? Fazer com que essas pessoas absorvam conhecimento no nível individual e compartilham, tragam ganhos para as empresas. Né? Isso tudo começa a adotar a empresa da chamada inteligência organizacional. Ou seja, ela passa a ter capacidade de aprender as coisas. Né? Então, são vantagens da metáfora. Né? Pessoal, e quais são as fraquezas, né, as desvantagens dessa metáfora aqui? A primeira delas é associada justamente ao planejamento holográfico. Né? Então, o que o Morgan destaca aqui para nós? Como uma organização que deseja aprender, deseja trabalhar com conhecimento, o conhecimento é importante, ela precisa ter um nível de redundância, né? Então, ela precisa ter, como eu falei aqui, sistemas redundantes, né? Então, ela precisa ter processos que são duplicados para a aprendizagem acontecer. Né? Uma má decisão relacionada a isso pode levar à perda de controle da organização. Tá? Então, são famosos os casos, né, de empresas privadas que investem errado, né, relacionadas a isso. Então, a gente viu, por exemplo, né, no ano passado, o governo soltou as empresas privadas no Brasil investiram quase 100 milhões de dólares em aprendizado das pessoas, né, em treinamento, desenvolvimento e assim por diante. Né? Em função do método empregado, estima-se que desses 70, 80, né, foi 70 e pouco, quase 100 milhões de dólares investidos, apenas em torno de 5 a 7 milhões de dólares vão retornar para as empresas. Muitas vezes porque o investimento em aprendizagem é mal feito. Né? Então, sabe-se que tem que aprender, mas contrata o treinamento errado, né? Envia alguém para aprender algo que aquela pessoa não vai precisar aprender. Então, assim, essa necessidade de redundância, de gestão do conhecimento, né, de estar sempre aberto e investindo nisso, faz com que, eventualmente, possa se perder o controle dentro da organização. Né? De modo que aprender seja um fim em si mesmo, né? Como se a organização não tivesse mais o que fazer. Né? Era só aprender. E lembrando que isso aqui também se aplica às outras metáforas. Né? Máquina, organismo, né? É a metáfora tornar-se um fim em si mesmo. Então, essas são duas fraquezas, né, que o Morgan apresenta aí para a gente da metáfora do cérebro. Tá? Pessoal, e é isso. A gente encerra aqui, então, né, essa aula aqui do capítulo de cérebro. Tá? A gente, então, finaliza o terceiro capítulo do livro. Tá?
e assim por diante, tá? A Patrícia faz uma pergunta muito interessante aqui. Dá para ter até quantas metáforas uma empresa, né? A pergunta é interessante porque assim a gente não consegue definir, né? A gente não consegue definir. E é importante vocês começarem a se perguntar isso, porque estão vendo, é uma visão que a gente não precisa ficar trancado só em máquina, só em organismo, só em cérebro. A gente vai ver depois, só em cultura. O que o Morgan está oferecendo para a gente é, na verdade, um portfólio enorme de ações gerenciais, né? Então, assim, aliás, eu posso estimar, sim, Patrícia, o máximo que a gente pode ter, né? A gente pode ter as 8 metáforas dentro da empresa, né? Então, vocês vão ver com as outras metáforas como a gente pode ter o máximo. Com certeza a gente pode ter as oito, né? Por exemplo, nessa questão aí do McDonald's, vocês viram, né? No caso do McDonald's, depende do quê? Do nível de tarefa da organização, né? Ali, imagine, o McDonald's é gigantesco, tem sede fora do Brasil, né? Então, o nível, ali existe um monte de estrutura organizacional no nível tático e operacional. A gente só vê a lanchonete. A gente acha que o McDonald's é lanchonete, né? E cada lanchonete é independente, mas todas são franquias, pessoal. Então, existe uma estrutura do McDonald's gigantesca para organizar o que pro McDonald's é o nível operacional, né? As lanchonetes são o nível operacional do McDonald's. Ali é produção industrial, produção em massa, né? Homem econômicos. É a visão de pessoa como robô, né? Tem que funcionar, a estrutura também tem que funcionar como máquina. Se você vai para o nível tático, principalmente estratégico, você vai ver que o funcionamento é outro, né? Como, por exemplo, eu vou tornar o nível estratégico padronizado se ali uma decisão no outro dia pode mudar? Aí eu vou falar, não, aqui é rotina. Mas como se um gestor, um CEO, né, ele está olhando aqui uma coisa, daqui 15 minutos ele pode mudar de ideia. Então, nesses níveis da organização, pessoal, vocês vão ver que geralmente os departamentos, as áreas, os processos, eles são mais flexíveis se comparados com o chão de fábrica, né? E aí a gente tem esses outros modelos de organismo, né, que olha para o mercado, olha para fora, fala em ciclo de vida, né, ou de cérebro, que estrutura a empresa para ser uma máquina de gestão de aprendizado. Entende? Então, é uma pergunta muito interessante, até eu achei que eu não tinha resposta, mas depois pensando bem, a resposta é todas, né? O máximo são todas, depois vocês vão ver, a gente vai lá falar de cultura, a gente vai falar de prisão psíquica, né? E todas essas podem, inclusive, coexistir com máquina, tá? Então, vocês vão ver que todo esse pensamento gerencial aqui do Morgan, todas elas vão acontecer dentro da mesma empresa, às vezes, tá? Outras vezes não. Outras vezes você vai ter uma empresa que é fundamentalmente máquina, tá? Pessoal, e é isso. Mais alguma questão, alguma dúvida aqui sobre esse capítulo, né? A gente encerra, então, o capítulo de máquinas, o terceiro. E, bom, aula que vem a gente dá sequência, tá? Eu acho que é com cultura, se não me falha a memória, tá? A Patrícia complementa aqui. Eu achava que máquina não dá para assistir junto com o cérebro, mas ficou claro com a aula de hoje. Exato, né? Mas é por isso que eu falo, pessoal, vocês têm que, além de entender o que está escrito diretamente no livro, vocês têm que entender também o que não está escrito, né? Isso eu estou falando desde lá da primeira aula. Só se adquire isso, para entender o não escrito, tem que ter capacidade de imaginação, né? Tem que ter preparação teórica, tem que ter outras ferramentas que o autor não fornece para nós, né? O livro dele é específico sobre isso, né? Ele não fala que é um modelo de negócio que fala de estrutura, ambiente, estratégia. Ele não fala isso. Isso é um conhecimento que vocês têm que ter. Então, é justamente para isso quebrar essa percepção, né? Porque é de fato mais comum, né? Por exemplo, né, muita gente fala, não, eu achava que só podia ter uma das 8, né, uma imagem, né? Ou, por exemplo, que máquina não pudesse existir com o cérebro, né? E assim por diante, né?
O Jonathan fala, aula muito boa, não é de fato uma regra a ser seguida, mas elucida que pode existir. Que top, é isso mesmo. Tem outra coisa, pessoal, a gente está numa profissão, vocês estão aprendendo uma profissão que vai lidar com organizações, pessoal, sejam públicas ou privadas. Isso vocês precisam entender que a gente está no campo social quando a gente fala de organização. Né? Mas muita gente fala, mas não é, uma organização não é econômica, ela também é econômica, é o campo financeiro, tem parte financeira e tal. Mas, antes de tudo, a organização é uma junção de pessoas que estão trabalhando por um mesmo objetivo. Se não existe isso, não existe o lado econômico, entendeu? Então, por isso que, antes de qualquer coisa, para existir uma organização, tem que ter gente ali envolvida. E aí, quando tem gente, praticamente acabaram as regras. Entende? Então, por isso que vocês, como gestores, né, futuros gestores, estão entendendo o que é administração. Vocês têm que entender que na nossa área, praticamente, a regra é quase tudo depende. Né? Um tipo de empresa que é super fechada, rotinizada, padronizada, pode funcionar. Depende do momento. Né? Um outro tipo de empresa, em um outro momento, super flexível, tecnológica, e assim por diante, também pode funcionar. Né? Tudo depende. Então, a gente, por isso que eu digo, vocês não têm que se formar com base em regras. Ah, só existe a visão funcionalista. A gente vai ver o que é isso lá na última aula. Né? Só existe a visão de empresa, de negócio, racional, econômica, financeira e assim por diante. Ou só existe, né, a visão de empresa ou de negócio, que é só social, né, não liga para o econômico, é descontrolado. Isso é falácia, pessoal. Tudo existe, tudo existe. Tá? Existe negócio rotinizado, tecnológico, tal, e existe negócio artesanal, desestruturado e assim por diante. O problema não está aí. O problema está no gestor conseguir adequar a estrutura da empresa à realidade. Né? Se a organização está numa realidade onde a estrutura dela melhor é uma estrutura desorganizada, né? Porque, por ela lida com artesanato, né? Você vive lá em Alto Paraíso, aqui em Brasília, trabalha só com artesão, né? Você trabalha só com artista. A pessoa acorda, ela conseguiu fazer uma pintura. Se ela acordar mal, ela não faz aquele produto, não te entrega. Né? Então, não tem como você rotinizar e querer rotinizar essa empresa. Tá? Então, não existe regras, pessoal. O que vocês precisam entender é conhecer todas as regras. Tá? Não vai existir uma regra. Conheçam todas, ou o máximo que vocês puderem, para, no momento em que chegar a hora de usar, saber qual ferramenta usar. Né? Ah, não, agora a gente está no momento mais crítico. Aqui é melhor ter uma estrutura nessa empresa aqui mais maquinizada. Né? Não, agora eu sou gestor. Esse momento aqui pede mais uma estrutura de organismo, flexível. Entende? E é isso, pessoal. Última mensagem aí, mais a ver, né, com a visão de gestão que eu acho que seria importante vocês terem, tá? Visão de curso, de administrador, de profissão e assim por diante. Tá bom, pessoal. A gente então continua na aula que vem, tá? Com mais uma metáfora, né? Onde a gente vai analisar o aspecto cultural, né? Se não me falha a memória, da organização com a imagem da cultura, tá bom? Uma boa noite para vocês, tá, pessoal? Bom fim de semana aí. A gente se encontra na terça-feira. Boa noite, professor.